Excelente notícia sobre Gerson. Pedro vai ser inscrito no Super Mundial. Flamengo define valor de venda de Wesley. E vamos falar também do alerta ligado para a situação de De La Cruz na Libertadores. Fala, flamenguista! Cheguei com o seu resumo diário de Flamengo, então já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder esse resumão de notícias diárias do Flamengo. É totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se aí e assim você não perde os nossos vídeos diários aqui. E não se esquece, se você é um daqueles que assiste o nosso vídeo e não dá moral para outro flamenguista como você, ajuda a gente aqui a bater os primeiros 1000 inscritos, dá essa motivação para a gente continuar fazendo um trabalho de qualidade para você. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, hoje é um dia decisivo para o Wesley, talvez o dia mais importante da vida dele como jogador, porque ele vai estrear com a camisa da seleção brasileira como titular contra simplesmente a Argentina na Argentina. Ele que tem o Dorival aí como uma peça fundamental, né? O Dorival vê ele como a chave para o Brasil ganhar da seleção da Argentina, então tá todo mundo muito falando desse jogo e na expectativa em cima desse jogador do Flamengo. Lembrando que ele arrebentando, ele se valoriza cada vez mais, porque o presidente do Flamengo já deu uma declaração estipulando um valor. Ele que estava aí na casa dos 30, 35 milhões, o BAP deu soltou uma frase, né, dizendo que tem um atleta aí que vamos vender por 40 milhões de euros. Então, definido o valor do Wesley, cada vez mais se valorizando. Hoje é um dia muito importante. O Rafinha deu uma entrevista pro Romário, né, nesse novo canal do Romário, que tá, aliás, é muito bom esse canal, um canal onde o Romário entrevista melhor que muito jornalista, consegue tirar do jogador ali respostas espontâneas. O Rafinha incendiou o jogo, falou que vai dar porrada nos argentinos, claro que não literalmente, né, muita gente aí de mimimi falando que o jogador não deveria falar isso, até alguns jogadores da Argentina se posicionaram. Muita gente pede a volta do jogador raiz, aí quando o jogador dá uma declaração dessa, fica de mimimi na internet. Mas o Rafinha incendiando o jogo, então todo mundo voltando a querer ver os jogos da seleção. Hoje eu vou torcer para a seleção, vou torcer pelo Wesley, pelo Vinícius Júnior, principalmente pelo Rafinha, com essa declaração. Torcer para o Wesley fazer um grande jogo e voltar super motivado para continuar aí a temporada no Flamengo e principalmente no Super Mundial. A excelente notícia que a gente traz hoje é que o Gerson realizou mais exames, dessa vez no Ninho do Urubu, nessa máquina nova do Flamengo, e não foi constatado nenhum tipo de lesão muscular. O Flamengo emitiu na tarde desta terça-feira uma nota explicando sobre isso e falando também que o atleta apenas tem um desgaste físico, né? E fará trabalhos específicos no CT do Ninho do Urubu. É claro que a gente vê que o Gerson está desgastado fisicamente. É uma sequência muito grande de jogos, jogou pela seleção brasileira. Ele que é um jogador coringa, roda o campo todo, então provavelmente não vai para o jogo contra o Internacional no sábado. O Flamengo treina todos os dias nessa semana durante a tarde, se preparando para esse jogo da noite do sábado contra o Internacional no Maracanã. A notícia boa também, apesar do Gerson não ir para o jogo, é que o Danilo deve estar liberado para ir para o jogo, porque já está treinando normalmente com o time do Flamengo. E falando aqui de Pedro, né? Falando da lista do Mundial, a FIFA divulgou aí que vai ter uma primeira lista de 50 nomes que os clubes podem inscrever. Dessa lista, eles têm que tirar entre 26 e 35 nomes, contendo 3 goleiros pelo menos. Então, a lista inicial conta com 4 goleiros obrigatoriamente e essa lista final com 3 goleiros. Dessa forma, o Flamengo vai poder inscrever os jogadores lesionados que estão voltando de lesão, principalmente o Pedro. Pedro é uma esperança aí para voltar em abril, já que ele está voltando aí apenas recondicionando o físico dele com os jogadores, mas já está treinando velocidade, treinando com bola, provavelmente volta a jogar em abril e o nome dele vai estar nessa lista. Qualquer outro jogador que o Flamengo contratar, o Flamengo também vai poder botar nessa lista aí desses primeiros 50 nomes. Antes de começar o Mundial, o Flamengo faz essa seleção aí e corta pelo menos 15 jogadores aí que vão estar entre esses 35 que vão disputar o Super Mundial no meio do ano. Então, uma notícia excelente aí. Inclusive, se o Jorginho for contratado ou um reserva para o Arrascaeta, também vão poder entrar nessa lista, que é, de fato, uma lista grande. Durante o torneio, os clubes podem mudar aí até 6 nomes, caso haja algum tipo de lesão ou algum outro corte de última hora, os clubes podem trocar, né, 6 nomes aí. Falando de De La Cruz aqui, o Flamengo ligou o alerta com relação a esse jogador, porque apesar dele não ter lesão, ele foi
foi liberado da seleção do Uruguai por conta dos jogos na altitude. E o Flamengo conhece esse jogador há um ano e meio. Então, o Flamengo tem que ficar ligado aí com relação ao De La Cruz, porque tem que entender um pouco do jogador. O jogador não responde bem na altitude, por isso a delegação do Uruguai dispensou o jogador. Lembrando que ele já jogou 2 vezes na altitude pelo Flamengo. Os 2 jogos contra o Bolívar, um deles ele até errou um passe e deu gol para o Bolívar. Então, assim, um jogador que tem muitos problemas, sempre é substituído quando joga, tanto pelo River Plate quanto pelo Uruguai foi assim. Tem algumas tonturas e náuseas que são coisas normais dos jogadores que jogam nesse tipo de campo, né, nessa situação. E lá eles iam jogar a mais de 4.000 metros. Então o Flamengo vai ter um jogo importante contra a LDU no dia 22 pela Libertadores. Provavelmente o De La Cruz não vai para o jogo. Até porque esse jogo vai ser um jogo entre outros 2 jogos importantes do Campeonato Brasileiro, que é contra o Vasco e contra o Corinthians. Então o Flamengo cada vez mais aí trabalhando esse controle de cargas, essa situação, estudando jogador a jogador. E para acabar o nosso vídeo aqui, finalizar falando de Alcaraz, nós trouxemos a informação de que o Everton acionaria a cláusula de compra, mas na verdade isso foi uma informação de um jornal argentino. O Vene Casagrande entrou em contrato com o Flamengo e trouxe a informação de que o Flamengo não está sabendo de nada disso. Até porque não faz muito sentido o Everton querer comprar o jogador agora, porque nesse momento ainda está em temporada, ele ainda não cumpriu lá a cláusula obrigatória, eles têm um prazo, então não tem pressa para isso. Provavelmente o Flamengo até entende isso, devem fazer essa opção de compra apenas no meio do ano. As notícias principais do Flamengo são essas. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho, para dar moral para outro flamenguista como você. Não seja essas pessoas que assistem os vídeos aqui e simplesmente passam para outro vídeo. Dá essa moral, se inscreve no canal e já sabe, compartilha esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!